Segunda-feira chegou, ou quase isso. Uma semana que começa e termina no mesmo dia. Um verdadeiro milagre moderno. Se tem algo espiritual nisso tudo, é a clara mensagem do universo. Vá com calma, meu filho. Até o calendário resolveu pegar leve. Amanhã é feriado de Tiradentes. Depois a gente finge que volta na quarta e quando percebe, já estamos ensaiando o próximo descanso no Dia do Trabalhador. Trabalhar, sim, mas com intervalos divinamente estratégicos. Fortaleza prova a escala 4x3 não só é possível, como ela está praticamente tatuada nos nossos corações. Sejam trabalhadores, servidores ou empresários. O segredo está em sobreviver a essas semanas curtas sem perder o ritmo, a ginga e a fé no próximo feriado. Que a sua segunda seja produtiva, dentro do razoável, claro, e que você tenha a sabedoria de entender. Tudo precisa ser levado menos a sério assim. Estamos aqui só de passagem nessa enorme creche para aprender da unicidade do espírito. Um cheiro e até amanhã. Tem gente que foge da palavra consequência. Mas consequência não é punição, é continuidade. Tudo que você faz continua, ecoa, se desdobra no tempo. Cada escolha é uma semente, e não existe semente neutra. Você pode até plantar no silêncio, no escuro, longe dos olhos dos outros, mas a vida vê, e a vida responde, não com julgamento, mas com coerência, porque o mundo não funciona por opinião, funciona por causa e efeito. E é aqui que entra o caminho de quem tenta viver com intenção, de quem busca olhar direito, pensar direito, agir direito, não como perfeição, é uma direção, porque intenção sem ação é ilusão, mas ação sem consciência é só impulso. Impulso cobra, cobra no corpo, na mente, nas nossas relações. Agora, quando você escolhe com clareza, mesmo errando, você muda a natureza da consequência. Ela deixa de ser peso e passa a ser aprendizado. Deixa de ser queda e vira ajuste de rota. O caminho não te promete controle sobre tudo, mas te oferece algo mais raro. Responsabilidade sem culpa, consciência sem rigidez e liberdade com lucidez. Você não controla o vento, mas escolhe como posiciona suas velas. E no fim não são as circunstâncias que te definem, são as consequências que você aceita e as escolhas que você decide repetir. Então hoje, antes de agir, antes de falar, antes de reagir, pergunta: isso constrói ou destrói? Isso aproxima ou afasta? Isso nasce do medo ou da clareza? Porque o caminho não está lá na frente. Ele começa exatamente na próxima escolha. Ontem, 21, caiu o embargo das críticas do filme biográfico de Michael Jackson. Uma produção bastante aguardada pelos fãs que busca apresentar para a atual geração o ícone que foi Michael Jackson. Lá no passado distante, havia uma minissérie em duas partes para a TV, que você acha fácil em inglês no YouTube. The Jackson 5, The American Dream. Conta com quase 4 horas de material. Tenho poucas lembranças de fato da narrativa, mas lembro da excitação de quando ia passar no SBT. Essa minissérie e também o Moonwalker, outra inesquecível produção cinematográfica produzida pelo Michael. O American Dream termina justamente quando o Michael se separa e se torna o Michael Jackson, fora dos Jackson 5. Tanto que é uma produção muito focada na família Jackson.
Ontem acordei e me deparei com 35% da avaliação dos críticos, com um pouco mais de 100 resenhas. Ainda não vi os números hoje. A IGN publica no Instagram uma nota de 3, justificando que o filme se ausenta em contemplar as polêmicas e falsas acusações contra Michael. Particularmente, não sei qual é o recorte dessa produção. A antiga minissérie tratava da fase da formação da família Jackson, de Michael enquanto criança, e termina com o começo da sua carreira solo. Pelos trailers acompanhamos que teremos sim a fase do pequeno Michael, a sua juventude, e creio que se estenda em 2 horas até aos dos anos 80. A questão é onde termina essa história, para a crítica chegar e dizer: e as polêmicas? E sim, podemos e conhecemos o resto da história. Acompanhamos de perto tudo até a passagem do enigmático artista. Penso eu que é esse acordo que a grande mídia americana, sionista, claro, não quer mostrar, pois a fabricação da decadência de Michael foi imperativa até a sua morte. E a mídia cobria cada momento babando pela próxima esquisitice de Michael. Uma continuação de Michael seria uma merecida denúncia do que foi o que fizeram da vida do ícone e showman para várias gerações. A crítica americana, mais uma vez, biased e temente a sua culpa no cartório. Não faz crítica técnica, pois aparentemente não pôde beber mais do sangue do Michael. Gostaria sim de assistir em Mr. Jackson, o nome que eu daria à continuação. Justamente obter as respostas não ditas e desditas ou malditas sobre a vida de Michael depois dos anos 80. Como a mídia começou a atacá-lo e os motivos dele ter sido escrutinado no atual momento da história. Já sabemos das acusações falsas, da memória carinhosa daqueles que frequentavam Neverland, daquele que Epstein tentou se aproximar do astro. Enfim, essa história da mídia marrom não quer que seja contada. A mídia marrom não quer que seja contada. Elementar, meu caro Sherlock Holmes. Numa possível continuação, abriria-se as cortinas do lado podre do jornalismo e dos tabloides, pautados pelos interesses das elites globais. Michael se tornou grande demais. E em algum momento, aparentemente, não quis fazer parte de certos círculos. Não tenho expectativa quando for assistir Michael. Já assisti essa história. Acompanhei Michael desde os 4 anos de idade como fã. Então, minisséries, documentários, entrevistas, clipes, apresentações, o desencantamento no começo das polêmicas, tudo isso eu vivi. O Bebê na Janela, sempre ressaltando com um olhar clínico a história da vida de Michael, de uma infância inexistente, a castração que Joe Jackson o submeteu, o acidente, o vitiligo, etc. Dá para qualquer um reconhecer os diagnósticos do artístico. Até a droga que o matou, eu a conheço. Espero me impressionar com o talento do seu sobrinho, o trabalho da equipe técnica, da direção de arte, da montagem, bem como perspectiva do diretor e do roteirista. Sabe como é, né? Coisa que a crítica e os críticos devem dar atenção. A reprodução de notas baixas aqui no Brasil, daqueles privilegiados que assistiram o filme, para mim reflete apenas o efeito viralatismo brasileiro, que só traduz a crítica da mídia de massa americana e passa pela humanização no IA, mas segue o barco para acompanhar a turma. Sem assistir, não acredito que o Michael mereça um 3 um quarto. O fim de semana está chegando. Vamos ver o que é que o fandom de Michael Jackson tem a dizer. E dos Jackson 5. Michael é tão relevante para o seu pai, que tem 70 anos de idade, 60 anos de idade, como para o cinquentão, o quarentão e o trintão. A geração Z cresceu conhecendo Michael e se despedindo dele. Fique em paz e que Joe Jackson queime no inferno. Bom dia.
Há um gesto que sustenta a vida humana desde antes da história escrita. Um gesto simples, que é alimentar-se. Mas entre o campo e o prato existe uma travessia imensa, uma cadeia de mãos, de saberes e sacrifícios. Antes de qualquer refeição, houve alguém que acordou antes do sol, alguém que semeou, regou, esperou a chuva certa e o resistiu à seca. Alguém que guiou o gado, lançou redes no rio, cavou a terra dura ou caminhou entre plantações sabendo que o tempo da natureza não obedece à nossa vontade. Cada grão carrega trabalho, cada fruto amadurecido carrega paciência. Cada animal criado carrega responsabilidade e respeito pela vida que será transformada em sustento. Depois vem outras mãos, mãos que limpam, moem, fermentam, cortam, temperam, mas que herdaram técnicas antigas transmitidas de geração em geração, como uma língua secreta entre fogos, o sal e o tempo. A cozinha é um laboratório antigo da humanidade, um lugar onde as culturas inteiras se encontram, onde ingredientes de um bioma dialogam com técnicas de outro, onde a geografia, rios, mares, montanhas e desertos impõem limites que curiosamente se transformam em identidade. O que cresce no sertão não é o que nasce na floresta, o que fermenta nos trópicos não é o que conserva no frio do norte. Cada paisagem cria sua própria gramática do sabor. Então, no momento final, tudo se reúne: terra, água, sol, esforço humano, memória cultural. No prato, essas forças deixam de ser dispersas, tornam-se uma unidade. Comer, nesse sentido, não é apenas nutrir o corpo, é participar de uma corrente invisível que liga a natureza, trabalho, tradição e comunidade. Por isso, tantas culturas tratam a refeição com reverência, não como um gesto banal diário, mas como um pequeno ritual cotidiano. Porque quando olhamos com atenção para aquilo que está diante de nós, o pão, o arroz, a fruta, a carne, o caldo quente, percebemos que é algo maior do que simples alimento. Ali está o mundo transformado em sustento. E talvez por isso exista uma antiga intuição compartilhada entre povos muito diferentes. Da centelha da divindade que está dentro de nós, Deus também habita a comida. Ainda bem que deu tudo errado. Não me casei com a primeira namorada. E como eu chorei e era apaixonado. Ainda bem que deu tudo errado. Errante entre cursos, demorei para terminar um curso. Mesmo sem saber o que fazer com o diploma. Ainda bem que deu tudo errado. Encontrei a mulher com quem me casei. Nesse espaço de tempo, abaixei a cabeça, engoli o orgulho e um curso terminei. Ainda bem que deu tudo errado. No primeiro dia de trabalho descobri que não era o meu chamado estar ali. Logo desisti. Não insisti. Ainda bem que deu tudo errado. Numa busca de realização, entrei noutros cursos, despertei chamado, sobrevivi à pandemia, conheci outras gerações. Ainda bem que deu tudo errado. A gente conquista cada detalhe do lugar perfeito, mas perde o tempo para ali criar um lar. Ainda bem que tudo deu tudo errado. Para a casa do meu pai voltei. Precisava me curar de todos os meus erros passados. Eu presi... eu... eu precisava dele e ele precisava de mim. Não quero sucesso e prestígio, tão concorridos à humanidade. Esses méritos não preenchem de verdade. E depois vi o quanto somos automatizados, para que dê tudo certo logo na primeira vez. Toda primeira vez é torta, é desengonçada, traumatizante e invocada. Ela cumpre com a função de ser a primeira, da macaxeira frita no lugar da batata, do primeiro beijo ao primeiro filho. A primeira vez está aqui para parir quem realmente somos. O trauma é arauto desse chamado. E o nosso start, um choque que nos tira do canto para começar a viver a vida de verdade. O curso, o trabalho, a companheira. Ainda bem que deu tudo errado. Encontrei propósito, amor e realização.
Espero que continue tudo dando errado. Que as correntezas sejam furiosas e me tire da inércia. Que me despeça daqui como nasci. Todo errado. Parece que foi o caminho certo. Bom dia e até amanhã. Ontem à noite me lembrei de um filme que via muito a chamada, creio que para passar no Supercine. Diversas vezes o locutor fazia uma impostação diferente, preocupante. O filme se chamava Nunca Sem Minha Filha, de 1991. Acompanhamos Beth, uma mulher americana que viaja ao Irã com o marido sob a promessa de uma visita temporária. Ao chegar, descobre que não poderá mais sair do país com a filha. Isolada, submetida a regras, leis e costumes que não reconhece sem apoio. Ela passa a lutar desesperadamente para recuperar sua liberdade. O filme é protagonizado por Sally Field, com Alfred Molina no papel do marido. E aí existe algo curioso, quase cômico, na forma como o Ocidente constrói seus próprios medos. Veja bem, o filme não apenas conta a história, ele organiza o mundo. De um lado, a mulher americana, livre, racional e civilizada. Do homem, do outro lado, o homem persa, opressor, irracional, perigoso. O filme é de 91. É uma divisão confortável, quase didática. Mas aqui está o problema. Essa narrativa não serve apenas para descrever o mundo. Ela serve para nos poupar de olhar para nós mesmos. Porque quando o mal tem endereço fixo, quando ele mora lá fora, o que acontece aqui deixa de parecer mal. Então chegamos ao caso de Paolo Zampolli. E de repente o roteiro dá tilt. Não há deserto, não há choque religioso, não há sistema exótico. Há apenas o sistema. Isso é mais perturbador. Porque antes era apresentado como barbárie. O que antes era apresentado como barbárie cultural, agora aparece como procedimento institucional. No filme, o horror é explícito. Leis estrangeiras, costumes rígidos, uma prisão visível. Na realidade contemporânea, o horror é elegante. Ele veste terno, ele fala inglês, ele opera dentro da legalidade do lado do poder. Ontem assistimos no jornal, não mais no cinema, uma mulher brasileira encarcerada e deportada pelo ICE, pelo próprio marido. Um filho no meio do joguete para se aproximar ainda mais da trama. E esse marido, amigo do rei nu, fazendo generalizações sexistas contra as mulheres brasileiras, das quais eu não vou repetir aqui. E isso que me incomoda tanto. Não é que o filme estivesse errado. Ele estava apenas incompleto. Ele apontava para uma forma de controle, mas escondia outra, mais próxima, mais sutil, aceitável. Porque aqui a virada incomoda. E se a diferença entre o homem opressor do Oriente e o homem poderoso do Ocidente não for de natureza, mas apenas de método? Um controla pela tradição, o outro pela estrutura de poder, mas o resultado pode ser assustadoramente semelhante. Então percebemos algo quase obsceno. O filme não era só propaganda contra o Irã. Ele era também uma forma de inocentar o mesmo. De garantir que, enquanto assistimos horrorizados à tela, nunca nos perguntemos quantas histórias como essa acontecem sem trilha sonora, sem câmera e, principalmente, sem um vilão estrangeiro para culpar. O verdadeiro desconforto é a injúria e ironia desse paralelo. Mas perceber que o roteiro que nos ensinaram a reconhecer a injustiça também foi escrito para nos cegar. E aí não estamos mais assistindo ao filme. Estamos dentro dele. Aparentemente, uma comédia de mau gosto.